Sejam bem-vindos à nossa aula, que dessa vez vai falar sobre modelos atômicos, números químicos, distribuição eletrônica e também os chamados números quânticos, tá? Então, foco total, vamos nessa. A primeira ideia que a gente precisa discutir é exatamente o seguinte, tá? De onde é que deriva essa palavra átomo, tá? Então, a gente precisa imaginar exatamente o seguinte. Essa ideia foi uma ideia que surgiu na Grécia, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E a ideia central baseava-se justamente no seguinte, tá? Era compreender de que fato a matéria ela era constituída. Então, imaginava-se o seguinte, imagine que eu pego um material e eu submeto esse material a sucessivas divisões, tá? Onde é que isso ia parar? Aí os gregos, Demócrito e Leucipo, eles chegaram a seguinte conclusão, na cabeça deles, por uma ideia completamente intuitiva, que se o átomo ou se a matéria ela sofresse sucessivas divisões, ia chegar um determinado momento que essa matéria não mais poderia ser dividida. E esse momento, da parte da matéria que eles chamavam de indivisível, vem do grego, que significa a ideia de átomo. Então é basicamente essa ideia. Só que os pressupostos levantados por Leucipo e Demócrito, eles não surtiram muito efeito na época, porque essa ideia ela contrariava, de modo geral, os preceitos de um cara extremamente famoso, chamado Aristóteles. Ele imaginava o seguinte: como era que uma matéria contínua, o todo, poderia ser formado, poderia ser constituído de subpartículas. Então, essa ideia contrariava o que Aristóteles pregava, portanto, ela não foi muito aceita na época. Então, inicialmente, eu quero que vocês entendam a palavra átomo, ela vem do grego, que significa, a é um prefixo que significa não, e tomo partícula, ou seja, é uma partícula indivisível, tá? Beleza. Seguindo a ideia, o que eu quero que vocês conheçam é o seguinte: ao longo da história, nos tempos modernos, vários cientistas eles propuseram ideias de átomos, tá? É o que a gente chama de modelos atômicos. E eu sempre gosto de frisar, e vocês conhecem, que central nessa ideia é essa palavrinha aqui, ó. Então, quando eu sugiro a ideia do modelo, eu estou dizendo para vocês que façam o seguinte: modelo nada mais é do que uma forma de representação. É aquilo que os carinhas disseram sobre algo e eles criaram ideias. Foram propondo suposições sobre as coisas, sobre as evidências. Então, modelo remete à ideia de representação. E essa representação ela é abstrata, ela é mental. Então, os caras que criaram essas ideias, eles tinham algumas evidências, não poderiam de fato enxergar, mas aí eles sugeriram previsões a respeito disso. Tá? É a mesma coisa que eu sempre gosto de fazer analogia da seguinte forma. Imagine que a gente pega uma caixinha fechada com um objeto dentro. E a gente não tem que adivinhar qual é o objeto que está dentro, mesmo sem abrir essa caixinha. Tá? Então a gente vai fazer algumas previsões, vai fazer alguns testes, alguns ensaios, para que a gente possa, de acordo com as nossas experiências sensoriais, descobrir o que está dentro ali daquela caixinha. Tá? Então, quando o cara cria um desenho, ele está criando uma representação. Geralmente é uma representação daquilo que não se consegue enxergar. E essa é a ideia central quando se fala de modelo. Tá? Nunca esqueçam que modelo remete à ideia de representação. E, como tal, toda representação ela é o quê? Teórica. Ela é falível, tá? Ela não é imutável. Então, nos tempos modernos, em 1808, o primeiro cientista a falar sobre átomo foi o carinha inglês chamado John Dalton, tá? Todos os pressupostos ligados a Dalton se basearam nas chamadas leis ponderais, Lei de conservação da massa, lei de Proust e lei de Dalton. Então, o que foi, quais são os postulados propostos aqui por John Dalton? Ele disse o seguinte, que o átomo era considerado uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, impenetrável, sem carga elétrica, que os átomos diferentes, eles seriam diferentes porque eles tinham massas diferentes, e que os átomos eles iam se combinar numa proporção fixa definida, de números inteiros pequenos, e que durante as reações químicas os átomos eles não são criados nem são destruídos. Eles apenas são rearranjados para formar a substância. Tá? Então, foi justamente sobre esses postulados e tal que teve uma questão do Enem do ano passado, uma questão extremamente simples do ponto de vista prático. Tá? Então, é bom que a gente conheça e que a gente note exatamente o seguinte: toda vez que a gente vai falar sobre modelos atômicos, é interessante que a gente aprenda as características propostas por cada cientista e que a gente consiga fazer uma diferenciação. Então, o que é que torna o modelo de Dalton, por exemplo, diferente do modelo seguinte,
né, que o que a gente vai ver agora, né, que é o modelo de Thomson. Tá? Então é basicamente essa ideia. E uma analogia interessante que se faz ao modelo de Dalton é que ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, né, a associação a uma bola de sinuca. Tá? Então é basicamente essa ideia. Para explicar agora, né, o seguinte modelo, né, que é o modelo na sequência, é interessante também que a gente pense que o modelo ele não vem substituir o outro, tá? Então, o que acontece? Ao longo dos tempos, os modelos eles vão evoluindo de acordo com algumas evidências que vão surgindo, novas evidências. Então, para dar sustentação a esses modelos, para dar sustentação a esses fenômenos, melhor dizendo, novos modelos, né, são necessários para que dê explicação a esses novos fenômenos, tá? Então, por exemplo, o que chama a atenção, o que diferencia basicamente o modelo de Thomson do modelo de Dalton é exatamente o seguinte, né? Dalton ele é bem nítido, ele é bem claro ao salientar o seguinte, que para ele os átomos eles não apresentariam cargas elétricas. Só que aí o questionamento que se faz necessário é como então explicar os fenômenos de eletrização e magnetização da matéria. Então todo mundo sabe, por exemplo, se eu pego uma caneta e faço um atrito na caneta, coloco ela nos papéis picados, a gente vai ver que vai haver a atração. Então da física se sabe que para que haja essa atração é preciso, né, necessário que a matéria apresente cargas elétricas e que essas cargas elas tenham sinais contrários, sinais opostos. Ou seja, se eu me basear no modelo proposto por Dalton, como é que eu conseguiria explicar esses fenômenos de eletrização? Então, o que foi que aconteceu? Thomson, que foi um carinha na sequência, considerado, né, o pai do elétron, que ele descobriu os elétrons de acordo com, né, as suas evidências. O que foi que ele propôs? Tá. Então ele caracterizava a matéria nesse sentido, contrário a Dalton, como sendo constituída de cargas. Então, para ele chegar a essa conclusão, o que foi que precisou ser necessário? Então, veja, é interessante também que a gente preste atenção nos experimentos que os cientistas fizeram para fazer as suas, né, relações ligadas aí aos seus modelos propostos por eles. Então, nunca esqueça, o modelo de Dalton se baseou, né, na lei de conservação da massa, na lei de proporção definida, na lei de proporção fixa. Tá? No caso aqui, do modelo de Thomson, ele se baseou basicamente nos fenômenos elétricos. Então, o que foi que aconteceu? Esse aparatozinho aqui, que a gente chama de ampola de Crookes ou ampola de vidros, ele é um aparato bem simples, bem tranquilo. Tá? Então, já era muito difundido na época. Então, imagine que esse aparato ele seja formado por dois eletrodos. Tá? Um eletrodo chamado cátodo, que é o polo negativo, e o outro chamado ânodo, que é o polo positivo. Né? Então, ele fez o seguinte, tá? Dentro dessa ampola eu tinha um gás, e esse gás ele era feito um vácuo, né, para que ele se tornasse rarefeito, né, quantidade pequena lá dentro. E ele notou exatamente o seguinte: depois ele submeteu esse aparato a descargas elétricas, né, de alta tensão. E ele observou que acontecia o seguinte: quando ele fazia essa descarga elétrica, ele observava que saindo do cátodo em direção ao ânodo, eu tinha um feixe de luz que atravessava esse aparato. Nesse sentido, né, como ele saía do cátodo e ia em direção ao ânodo, e esse movimento ele dependia do metal que estava formando aqui os meus eletrodos e dependia do gás que estava aqui dentro do meu material. Então, esse movimento de sair do cátodo e ir em direção ao ânodo, por isso que esse feixe de luz recebeu o nome de raios catódicos, né, porque eles saíam do cátodo em direção ao ânodo. Tá? Aí uma característica também interessante é que exatamente o seguinte, quando esses raios catódicos incidiam sobre um anteparozinho, eles produziam uma sombra na parede, né, uma sombra contrária. Então significa dizer exatamente o seguinte, que ele se propagaria em linha reta. Tá? Então foi essa uma conclusão levantada aqui pelo modelozinho, né, pelo experimento proposto por Thomson. E outra característica também interessante é exatamente o seguinte, os raios catódicos eles eram desviados quando quando ele era submetido a um campo de carga elétrica positiva, eles eram atraídos, e quando eles eram submetidos a um campo negativo, eles eram repelidos. Ou seja, essa ideia ela foi crucial para que Thomson chegasse às seguintes conclusões. Se esse feixe de luz, esse feixe de raios, eles eram atraídos pelo polo positivo, significava dizer que esse material, né, esses raios catódicos, eles deveriam ser carregados negativamente, ou seja, atraído pelo polo positivo e repelido pelo polo negativo. E a conclusão mais interessante, né, baseada nesse experimento,
é exatamente voltada para o seguinte aspecto. Independente do material que estava sendo proposto aqui no experimento, o comportamento ele sempre foi o mesmo, chegando à conclusão de que essa característica, né, de um material ser composto de carga elétrica, ele era característica de qualquer tipo de matéria. Tá? Então é exatamente o seguinte, por isso que Thomson ele é considerado, né, o pai do elétrico. E essa descoberta ela foi crucial para explicar esses fenômenos de eletrização e magnetização da matéria. Então, a conclusão que a gente chega é exatamente o seguinte, ó, sendo os raios catódicos um fluxo de elétrons, podemos concluir que os elétrons se propagam em linha reta, os elétrons possuem massa, eles são corpusculares, e os elétrons eles possuem carga elétrica de natureza negativa. Então, essas foram as principais evidências apontadas aí no experimento usando o tubo de Crookes. Aí, Thomson, ele propôs o seu modelo basicamente, né, nesse sentido. Ou seja, ele dizia ainda que o átomo, segundo Thomson, ele era esférico, de massa positiva, e incrustada nessa esfera de massa positiva e fluida, nós teríamos os elétrons. Né? Então, e essas cargas elas seriam equilibradas pela equivalência, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva, eu teria a mesma quantidade de carga negativa, mantendo assim a sua neutralidade. Tá? Então, ali a imagem de Thomson e os seus principais conceitos aí ligados ao seu modelo. Tá? Então, e como o modelo de Thomson, como o modelo de Dalton, o modelo de Thomson ele também usou-se de uma analogia para, né, justificar os seus modelos, né, conhecido como o modelo famoso do pudim de passas. Tá? Aí beleza. Aí os experimentos ligados às descargas elétricas, eles evidenciaram as características apontadas no modelo de Thomson. Agora, né, no próximo modelo, o modelo seguinte, a gente vai precisar dos fenômenos que envolvem a radioatividade, que estavam muito em voga naquele momento. Tá? Então, as descobertas de Marie Curie, do seu esposo Pierre, eles fizeram um bom enorme nessa ciência. Tá? Então, o que acontece? Eles puderam agora ser utilizados para justificar um monte de características da matéria. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um material radioativo. Esse material radioativo ele foi, né, bombardeado, né, ele estava presente no bloco de chumbo, então ele emitiu radiação e, através do anteparo, foi possível descobrir quais eram os tipos de emissões que eram, né, propostas aqui a partir desse material radioativo. Então, o que é que a gente observa? Ó, a gente observa que as radiações emitidas elas foram chamadas de beta, de radiação gama e de radiação alfa. O que é que a gente nota? Ó, repare que a radiação alfa ela foi atraída pelas placas que estavam carregadas negativamente, ou seja, sugerindo a ideia de que a radiação alfa ela deveria ser carregada positivamente. Enquanto que a radiação beta ela foi atraída pelo campo positivo da placa, significando que ela deveria ter carga elétrica negativa. Enquanto a radiação gama ela não sofreu desvios, portanto ela não teria carga elétrica, ela seria carga neutra. Tá? Então, é basicamente essa ideia que vai justificar aqui o modelo de Rutherford. Pronto. O que acontece? Agora o jogo ele fica interessante porque Ernest Rutherford, ele era aluno de Thomson. E a sua proposta era justamente fazer a validação, né, do modelo proposto pelo seu professor, né, o chamado modelo do pudim de passas. O que foi que aconteceu? Então ele fez a seguinte ideia, ele preparou o seguinte experimento, né, e os seus colaboradores, pensando justamente no seguinte, ele dizia, imagine que eu tenho um material radioativo, que é o polônio. Ele já sabia-se da época que esse polônio ele era responsável por emitir radiação alfa. Portanto, como a gente já havia discutido, a radiação alfa ela tem caráter positivo. A gente ia bombardear a chamada lâmina de ouro, tem uma finíssima lâmina de ouro. Então veja, a lâmina de ouro é matéria, portanto ela é formada de átomos. Então ele esperava exatamente o seguinte, eu tinha um anteparo, né, de sulfeto de zinco, um material que iria fazer a marcação, né, caso essas radiações elas atravessassem aí, né, seria um material cintilante, tá? Então o que é que acontece? A gente imagina exatamente o seguinte, então ele foi fazer o teste, pronto, vamos lá. Essa radiação alfa, quando bombardeia uma lâmina de ouro, o que é que deveria acontecer com ela de acordo com o modelo anterior? Pronto, beleza. Thomson dizia que o átomo ele era fluido e que, portanto, se ele fosse submetido a esse tipo de radiação, o que era que deveria acontecer? O que deveria acontecer era que essa radiação alfa ela deveria atravessar a lâmina, sofrendo desvios pequenos,
ou quase sem sofrer desvios, tá? Então, o que foi que aconteceu? Para surpresa dele, o que aconteceu foi completamente diferente do que eles imaginavam. Então, por exemplo, eles achavam que a radiação alfa atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios, ou que esses desvios eles fossem muito pequenos. Mas o que eles observaram foi que muitas ou algumas dessas partículas foram desviadas em uma angulação muito grande, enquanto outras partículas elas simplesmente bateram em contato. E essa evidência experimental ela deixou a ciência estarrecida na época. Eu me recordo que nos seus relatos, Rutherford deixou escrito no seguinte sentido. Então imagine que você esteja com um material, com uma metralhadora, por exemplo, e que você vai fazer o bombardeamento de um tecido, de um pano, com essa metralhadora. Então, o que eles constataram aqui no experimento seria a mesma coisa de você atirar uma metralhadora sobre um pano e as balas elas retornarem contra você. Então, era algo mais ou menos nesse sentido. Causou muito espanto na época. Então, a gente sabe que aí, a partir desse experimento, com o bombardeamento da lâmina de ouro, as ideias sobre átomo elas precisaram ser revistas. Tá? Então, quais foram as conclusões aqui de Rutherford? Tá? Então, é basicamente o seguinte, ó. Através das suas experiências, ele imaginou exatamente o seguinte, tá? Beleza, vamos imaginar um pouquinho. Se a maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios, significa dizer que a conclusão que ele chegou é que a maior parte do átomo ela é feita de espaços vazios, por isso que elas não foram desviadas. A gente viu que algumas partículas elas foram desviadas ou elas foram trazidas de volta contra o aparato. Então significa dizer, nesse sentido, que elas deveriam ter se chocado em algum lugar denso, e esse lugar denso deveria ter duas características centrais. Primeiro, ela deveria ser pequena. Por que pequena, professor? Deveria ser pequena porque foram poucas partículas que foram desviadas ou que voltaram. E que deveria ser carregada positivamente, por quê? Tá, beleza. Eles já sabiam a natureza da radiação alfa. Eles sabiam que a radiação alfa ela deveria ter carga positiva. Então, se houve repulsão, é porque essas partículas alfa elas devem ter se chocado em alguma região que também deveria ser carregada positivamente para que houvesse essa repulsão. Então, essas conclusões elas foram primordiais. Primeiro, a ideia de espaços vazios, a maior parte do átomo é feita de espaços vazios, e que ele é formado por uma região pequena e densa de carga positiva chamada de núcleo. Então ele chegou ainda à ideia de que a eletrosfera ela seria, onde esses elétrons estavam ocupando, seria de 10 mil a 100 mil vezes maior que o núcleo. Tá? Então o que é que acontece? Então ele não nega a existência de partículas positivas e negativas, ele não nega a existência dos elétrons. Tá? Só que esses elétrons eles deveriam ocupar essa região chamada de eletrosfera. Os elétrons deveriam ocupar a região periférica chamada de eletrosfera, e aqui deveria ter as partículas de carga positiva, que mais tarde foram chamadas de prótons. Tá? Beleza. Então é basicamente essa ideia ligada ao modelo de Rutherford. Então eu sempre gosto de frisar, quando falar do modelo de Rutherford, não esquecer do experimento com o bombardeamento da lâmina de ouro e as suas possíveis considerações e conclusões. Tá? Então fiquem atentos. Só que aí, o que a gente nota é exatamente o seguinte, tá? Veja, aqui a gente tem uma disputazinha também de égos, no seguinte sentido. Repare que todo mundo que trabalhou com essas ideias, basicamente, eles tinham uma relação próxima. Por exemplo, Rutherford era aluno de Thomson, Bohr era aluno de Rutherford. Tá? Então veja essa relação como era um pouquinho complicadinha. No seguinte aspecto, tá? Primeiro, repare que a ideia de Rutherford, ela modificou o modelo proposto por Thomson da mesma forma que o modelo de Bohr vai modificar o modelo de Rutherford. Em que aspecto, professor? Beleza, então veja. Tinham duas características que o modelo de Rutherford ele não conseguia explicar. Primeiro, a estabilidade dos elétrons na eletrosfera. Segundo, ele não conseguia explicar os chamados espectros descontínuos. Tá? Então, o que foi que aconteceu? De que maneira a gente vem, ou o Bohr vem colaborar? Então ele vem falar exatamente o seguinte: para justificar a estabilidade dos elétrons, ele fala dos chamados níveis de energia. Ou seja, segundo Bohr, os elétrons eles vão ocupar níveis discretos de energia e cada elétron vai ocupar um diferente nível de acordo com a energia que eles apresentam, de acordo com a energia que eles possuem. Tá? Então veja, isso vai mostrar justamente essa estabilidade dos elétrons, ou seja, eles estavam em órbita ao redor do núcleo, circulando, sem perder e sem ganhar energia. Então essa é uma ideia central ligada
termos de energia, né, e Bohr vem salientar justamente essa característica. Então, nunca esqueçam, né, que o modelo de Bohr está relacionado à ideia da mecânica quântica, da física quântica. Então, veja, ele já se, ele já se utilizava, né, das ideias de Max Planck para justificar aqui esse fenômeno. Então, veja, ele dizia o seguinte, por isso que é mecânica quântica, né, de quantidade de energia. Então, cada elétron ocupa uma camada, né, um nível, de acordo com a quantidade de energia que ele possui, de acordo com a quantidade de energia que ele apresenta. Tá? Então, veja, aí aqui, o que é que acontece? Ó, repare que o elétron ele está ocupando órbitas definidas, sem ganhar ou sem perder energia, até ele receber uma energia, por exemplo, externa, que é o que a gente chama de fóton, tá? Então veja, quando um elétron ele recebe uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia ela é específica para promover essa mudança, que a gente chama de saltos quânticos, o elétron ele vai para uma camada mais externa do átomo. Lá ele vai, né, rodar em torno do átomo, ele vai emitir radiação e retorna ao seu nível, né, original, ao seu nível inicial, emitindo luz, emitindo na forma de luz. Então, é basicamente o seguinte. Ó. Então, imagine que a gente pensa um núcleo, ele está, né, envolto por camadas que a gente chama de órbitas ou eletrosfera. O que acontece? Cada elétron vai ocupar uma eletrosfera, né, uma camada diferente, de acordo com a energia que eles têm. E o que é importante salientar é, quanto mais distante do núcleo o elétron está, mais energético ele é. Tá? Então, preste atenção nessa característica. Pronto. Então, beleza. Então, resumindo essa ideia de modelos atômicos, imagine justamente o seguinte. De que maneira a gente pode compreender melhor? A sua origem, né, o seu termo átomo, ele vem da Grécia. Lembre que átomo significa representação, e essa representação ela é uma ideia mental criada por alguém. Ao longo dos tempos, os modelos eles foram evoluindo, eles foram aperfeiçoando. Não significa dizer que eles não têm mais importância. É porque, de acordo com a necessidade, precisou-se evoluir em termos de modelo para que justificasse as suas evidências experimentais. É basicamente nesse sentido. Então, ainda dando continuidade, né, com relação a essa ideia de modelos e tal, o que é que acontece? A gente tem as chamadas partículas subatômicas, né? As chamadas, né, os mais famosos, inclusive, tá? Os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, o que a gente precisa saber de forma simples a respeito desse conteúdo, a respeito desse tema? Então, primeiro, carga e localização. Então, a gente sabe que os elétrons são partículas que estão presentes na eletrosfera do átomo, e os elétrons eles são dotados de carga elétrica negativa, né? A gente já conhece, e que a região central, chamada de núcleo, é onde se encontram os prótons e onde se encontram os nêutrons. Lembre-se, os prótons são partículas carregadas positivamente, enquanto os nêutrons são partículas que não apresentam cargas. Tá? Então é basicamente essa ideia central que vocês têm que imaginar. Então veja, ó, a gente considera o núcleo, né, a gente considera o átomo como sendo formado em duas regiões principais, eletrosfera, onde estão os elétrons, e núcleo, que é a região central, onde estão os prótons e onde estão os elétrons. Tá? Então é basicamente essa ideia. Óbvio que essas partículas elas são as mais simplórias de todas. A gente sabe que hoje, né, no mundo da física, a gente consegue ter um monte de outras partículas, enfim, tá? Então é basicamente essa ideia central. Beleza. Quando a gente fala dos números químicos, a gente tem que imaginar exatamente o seguinte. Tá? Então, a gente tem números que vai definir algumas características dos elementos. Por exemplo, a gente tem um número atômico, a gente tem um número de massa, a gente tem um número de nêutrons e a gente também tem um número de elétrons. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma representação bem simples para vocês. Isso aí vocês manjam de boa, tá? Então, veja, ó, aqui eu tenho o símbolo do elemento, que é o elemento bromo. Repare que eles são simbolizados, todo elemento ele só pode ser simbolizado de duas formas distintas, tá? Ou seja, ou ele vai ser formado, ele vai ser representado por uma letra maiúscula só, ou quando ele for representado por duas letras, a segunda letra necessariamente tem que ser uma letra minúscula. Tá? Então aqui, ó, eu tenho um elemento bromo, na parte superior eu tenho o número 81, na parte inferior eu tenho o número 35. Tá? Professor, o que é que isso significa? Então veja, ó, sempre na parte superior, o que eu tenho representado é o número de massa. E o número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons e a soma do número de nêutrons, tá? Então, beleza, não custa nada lembrar aqui. Professor, a gente já sabe
sabe, né, onde é que está essa localização aqui, ó. A massa, gente, ela diz respeito à massa do núcleo. Lembrem que quem está localizado no núcleo é quem? Prótons e nêutrons. Por isso que a massa vai ser a soma de prótons com nêutrons. Aqui embaixo a gente tem esse númerozinho 35, que representa o número de prótons, que também está localizado no núcleo, e representa, né, o número atômico, que a gente simboliza pela letrinha Z. Então, o que eu quero que vocês entendam é, professor, tá? Então, se o número de massa, o número atômico, melhor dizendo, é 35, e o número de massa é 81, dá para eu descobrir o número de nêutrons? Dá sim, lógico que dá. Então, veja, a gente não sabe que a massa é prótons mais nêutrons, então, desses 81, eu sei que 35 é de prótons. Aquilo que faltar para os 81 vai corresponder justamente ao número de nêutrons, que a gente simboliza pela letrinha N. Professor, como é que eu descubro o número de elétrons? Então é fácil. Repare que essa espécie ela não apresenta cargas elétricas, nem positiva nem negativa. Então significa dizer que essa espécie aqui representada, ela é uma espécie neutra, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se ela é uma espécie neutra, significa dizer que a quantidade de cargas positivas é exatamente igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, se eu tenho 35 prótons, que são as partículas carregadas positivamente, eu devo ter 35 elétrons, né, que são as espécies carregadas negativamente, as partículas carregadas negativamente. Então, nunca esqueça, ó, em cima, número de massa, embaixo, número atômico, número de prótons. O número de elétrons é a mesma coisa do número atômico, se a espécie ela é neutra, e o número de nêutrons vai ser a diferença, ou seja, 81 menos 35, tá? Beleza, de boa. Aí, em função, né, dessas características desses números químicos, a gente tem as chamadas semelhanças atômicas, ou seja, existem átomos que têm características similares com relação ao número de massa, ao número atômico, ao número de nêutrons e ao número de elétrons, tá? Então, veja, essas semelhanças, elas têm um nome bem específico, elas têm um nome próprio, tá? Então, eu já coloquei aqui em destaque para vocês não se perderem. Então, fiquem ligados, ó, eu tenho isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Tá, professor? Só o nome que é difícil. Mas a compreensão ela é bem simples. Lembra, ó? Repare que eu deixei aqui em destaque. Tá vendo o Pzão? Então, P representa o número de prótons. Iso é uma palavrinha grega que significa igual. Então, quando eu tenho isótopos, eu tenho igual o número de prótons. Lembrando que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Ó, isóbaros. Lembram lá do slide anterior? Ó, a A representa o número de massa. Então, se eu tenho isóbaros, eu tenho espécies que têm igual número de massa. Isótopos, ó, N em destaque. Iso igual N número de nêutrons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos, iso igual é elétrons. Então, são espécies que têm o mesmo número de elétrons. Então, isso aqui, eu preste atenção, eu peço que vocês, ó, fixem justamente nos isótopos, que são as ideias, né, muito mais comuns de serem apresentadas, ok? Então, vamos lá, sério. Veja, então aqui a gente sabe, tá, professor, como é que eu sei quando eu tenho um átomo neutro ou quando eu tenho uma espécie carregada chamada de íon, tá? Então, veja, ó, os átomos eles vão ser neutros quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de espécies carregadas positiva foi igual à quantidade de espécies carregadas negativamente. E quando é que eu vou ter um íon, professor? Um íon ele vai ser originado quando houver perda ou quando houver ganho de elétrons. Sempre eu ganho ou perda de elétrons. Então, se há ganho de elétrons, o íon ou a espécie ela vai ficar carregada negativamente. E se há perda de elétrons, essa espécie ela vai ficar carregada negativamente. Tá? Então, veja, se a espécie ela é carregada positivamente, ela é chamada de cátion. Se a espécie ela é carregada negativamente, ela é chamada de ânion. Então, a carga ela vai indicar justamente a quantidade de elétrons ganhados ou a quantidade de elétrons perdidos. Por exemplo, aqui, ó, só para a gente relembrar rapidinho. Tá aqui, ó, eu tenho o símbolo do elemento, Na, que é o sódio, lembra? Primeiro a maiúscula, a segunda a minúscula. Número atômico 11, número de massa 23. Lembrando que o número de nêutrons é a diferença, né? 23 menos 11. Repare que nessa espécie ela não apresenta nenhuma carga elétrica. Ou seja, significa dizer que essa espécie ela não apresenta carga porque ela é neutra. Se ela é neutra, significa dizer que a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons, ou seja, 11. Nesse exemplo seguinte, repara, ó, só por uma letra a representação e essa letra maiúscula, né? O potássio, né? Do latim cádio, por isso que o seu símbolo é o K. Ó, carga positiva. Se a carga positiva, o que é que essa carga positiva indica? Perda de elétron. Veja, a carga positiva mais 1, então isso indica que a quantidade de elétrons perdida foi quanto? 1. Então veja, ó, qual é o seu número
Se é carregado negativamente, é porque houve ganho de elétrons. Ó, quantidade de prótons, 9. Carga menos 1 ganhou um elétron, ou seja, a quantidade de elétrons vai ser exatamente igual a 10. Então, só para a gente frisar, átomo neutro significa dizer quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Átomos carregados, ou seja, os íons, é quando eu tenho prótons diferentes de elétrons. Veja, se a espécie é carregada positivamente, eu vou ter o íon cátion, ou seja, indica perda de elétrons. Se eu tenho um íon carregado negativamente, eu vou ter um íon ânion, que a gente chama de ganho de elétrons, né? Devido ao ganho de elétrons. Então, bem fácil, tranquilo, de boa. Então, pessoal, assim a gente encerra nessa primeira parte da nossa aula. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre distribuição eletrônica e sobre também os números quânticos, tá? Então, fiquem ligados e bons estudos.